Olá, meu nome é Enzo. Meu nome é Melquisedeque. Estamos da onde oitavo ano e vamos apresentar a Revolta da Chibata. Bom, é uma manhã de 1890, João Cândido Felisberto, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, na propriedade de João Felipe Corrêa, via seus pais trabalhando com o gado, filhos de escravos. Com isso, com uma pequena madeira, ele ia desenhando no chão bois e cavalos. E nesse instante chegou o neto arrogante de João Felipe Corrêa, 15 anos, uma idadezinha comum, e gritou para ele: seu neguinho tinhoso, aqui não se brinca, só se trabalha. Nesse mesmo instante, o João Cândido ele pegou a varinha que estava na mão dele e atirou no garoto. Aí ele saiu correndo, escondeu-se numa gruta e lá passou o dia todo sem comer. Já na mesma noite, o neto do João Felipe Corrêa já falou com o pai dele e eles então decidiram que iam mandar ele para ser aprendiz de marinheiro para Alexandrino de Alencar, em Rio Pardo. Naquela época, a marinha era usada como um castigo para jovens indisciplinados, e o castigo ia servir como uma inspiração para uma nova vida para ele. E em 1894, a marinha estava desfalcada por causa de algumas revoltas, e era o momento ideal para ele entrar na escola e aprender a ser marinheiro. Lá na marinha, eles recebiam chibatadas, palmatórias, prisões, eram uns castigos muito pesados para poucas coisas que eles faziam. Então eles já eram meio revoltosos por causa disso. E em 1985, aconteceu a revolta do encouraçado de Potemkin, na Rússia, que motivou mais ainda eles. Para a revolta aconteceu que no dia 16 de novembro de 1910, após a festa de centenário do Chile, da festa centenária de independência do Chile, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, ele embarcou um encouraçado Minas Gerais, que era o encouraçado do João Cândido. Ele embarcou com 2 garrafas de cachaça e ele foi dedurado por um marinheiro que era colega dele, que era o Valdemar Rodrigues de Souza. E quando ele soube que foi dedurado, ele deu navalhadas no Valdemar, no peito do Valdemar, machucou ele. E daí, quando o comandante do navio, Batista das Neves, viu isso, condenou ele a 250 chibatadas e não 25, como era comum para infrações nos navios, que ele sempre levava 25, qualquer infração. Ele acabou condenando o Marcelino a 250 chibatadas e disse que o castigo seria aplicado ao nascer do sol. E daí então ele algemou o Marcelino, botou ele na prisão a noite toda. E naquela noite a Baía de Guanabara estava bem cheia de encouraçados e navios que tinham vindo ver a posse do novo presidente da República, que seria o Hermes da Fonseca, que era sobrinho do primeiro presidente da República do Brasil, foi o Deodoro da Fonseca. Daí, quando raiou o sol, no caso, o Batista mandou entrar todo mundo no convés, todos os marinheiros ficarem ali para assistir. Mandou entrar o Marcelino, algemado ainda, pendurou ele num topo de madeira assim, que tinha ali para castigo de chibata. Mandou entrar os carrascos, leu uma declaração, tirou as algemas, daí teve o rufar dos tambores e a surra começou. Foram 250 chibatadas, mas ele não aguentou nem as primeiras 100, ele desmaiou antes. Mas mesmo assim a surra continuou, todo mundo tinha que estar assistindo. E ao final da surra ele estava com as costas detonadas, ele estava desmaiado, parecia que até que estava morto. Daí acabaram que levaram ele para o porão, cobrindo num lençol branco e botaram iodo nas costas dele, que é tipo um componente químico para restaurar assim, carne, pele, essas coisas assim. O João, assistindo tudo aquilo, depois que todos os carrascos e os marinheiros fiéis ao Batista das Neves saíram, ele falou alto para todo mundo: isso vai acabar. E a revolta, que estava programada já há 2 anos atrás, né, que era para acontecer no dia 24 de novembro de 1910, acabou acontecendo 2 dias antes por causa da surra que o Marcelino levou. Aconteceu quando o Batista das Neves, o comandante do navio, estava voltando de um jantar em um outro encouraçado francês, e quando ele chegou no navio foi recepcionado por um dos marinheiros levou uma baioneta no peito, que é aquela faca que fica na ponta dos rifles de antigamente. E daí o Batista ainda conseguiu revidar com uma espadada, mas nenhum dos dois sobreviveu e eles acabaram caindo no convés, com muito barulho, chamando a atenção de todos. Atraídos pelo barulho, diversos marinheiros e capitães do navio foram ao convés, onde aconteceu uma luta que os marinheiros ganharam
E às 10h11 da noite, com tudo preparado, João Cândido mandou disparar o primeiro tiro de canhão, avisando os outros navios envolvidos na revolta, para começar definitivamente ela. Então, o presidente da República, Hermes da Fonseca, foi logo avisado e já recebeu a primeira mensagem, que era: não queremos a volta da chibata, isso pedimos ao presidente da República. Caso não tenhamos, bombardearemos a cidade do Rio de Janeiro e os navios que não se revoltarem. Eles não tiveram a resposta, então decidiram largar tiros esparsos sobre Rio de Janeiro e Niterói. Mas um tiro que era o único tiro que eles tinham destino, que era o arsenal da Marinha, acabou acertando um celeiro e acabou matando 2 garotos que estavam lá dentro. Com isso, eles tiveram que mandar R$250 mil para a família delas. Eles estavam ainda há muito tempo sem resposta, então decidiram bombardear mais alguns disparos mais uma vez. E eles ainda não estavam pensando em nada para combater, eles não sabiam se eles iam lá e tentavam acabar com a revolta, se eles bombardeavam de volta, se eles ofereciam enchia. E depois de muito tempo, eles decidiram, o governo decidiu oferecer uma anistia se eles se rendessem até no prazo de 48 horas, e eles disseram que iam fazer uma nova lei para acabar de vez com a chibata. Depois que o João Cândido soube que a lei foi aprovada no Congresso, ele foi até o rádio ele foi até lá no rádio do Minas Gerais e falou a seguinte frase: nos renderemos amanhã ao meio-dia, agradecemos seus bons ofícios em favor de nossa causa. Se houver qualquer falsidade, os senhores sofrerão as consequências. Estamos dispostos a vender caro nossas vidas. E aí acabou a revolta da chibata. Porém, a anistia deles não durou nem 2 dias, porque 22 marujos foram isolados numa ilha, na Ilha das Cobras, por conspiração. E acabou que um outro encouraçado, o encouraçado do Rio Grande do Sul, se revoltou com esse isolamento deles e bombardeou de novo o Rio de Janeiro. Mas dessa vez eles acabaram perdendo a luta, porque foram todos mortos. E mesmo que João Cândido não tenha tomado parte dessa segunda revolta, quando ele desceu do encouraçado dele em Minas Gerais, ele foi preso. Segundo as autoridades, João Cândido deveria ter deixado o seu encouraçado e ido ao arsenal da Marinha. Ele foi preso numa solitária com o pessoal das 2 revoltas, e era uma solitária dentro de uma rocha. Ele e mais 17 homens. E na manhã do dia 25 de dezembro, no Natal, o Marquês da Rocha abriu a solitária e se deparou com 16 deles mortos, asfixiados lá por causa do cal. Eles tinham um buraquinho na rocha, pegava o sol, mas eles tiveram que colocar cal por causa que, como eles faziam as fezes dentro de um barril, caiu as fezes. Eles tiveram que tacar cal e aquela abertura esquentava o cal e deixava uma poeira, um calor. E aí só sobrou ele e o João Avelino, sobreviventes. Lá foi um massacre para eles. Daí aqui no livro Negro da Chibata tem um relato do próprio João Cândido falando sobre a situação dele quando ele estava nessa prisão, que a prisão era pequena e minava água por todos os lados. As paredes estavam pichadas, a gente sentia um calor de rachar, o ar abafado. A impressão era de que estavam sendo cozinhados dentro de um caldeirão. Alguns, corroídos pela sede, bebiam a própria urina. Fazíamos as nossas necessidades num barril que, de tão cheio de detritos, rolou e inundou um canto da prisão. A pretexto de desinfetar o cubículo, jogaram água com bastante cal. Havia um declive e o líquido no fundo da masmorra se evaporou, ficando a cal. A princípio ficamos quietos para não provocar poeira. Pensamos resistir os 6 dias de solitário, com pão e água. Mas o calor, ao cair das 10 horas, era sufocante. Gritamos. As nossas súplicas foram abafadas pelo rufar dos tambores. Tentamos arrebentar a grade. O esforço foi gigantesco. Nuvens de cal se desprendiam do chão e invadiam nossos pulmões, sufocando-nos. A escuridão tremenda. A única luz era um candeeiro a querosene. Os gemidos foram diminuindo, até que caiu o silêncio dentro daquele inferno, onde o governo federal, em quem confiamos cegamente, jogou 18 brasileiros com seus direitos políticos garantidos pela Constituição e por uma lei voltada pelo Congresso Nacional. Quando abriram a porta, já tinha gente podre. O médico do batalhão naval, um muito querido, Dr. Guilherme Ferreira de Abreu, negou-se a fornecer os atestados de óbito como morte natural. Nos retiraram e lavaram a prisão com água limpa, e nós dois, os outros sobreviventes, fomos metidos novamente na desgraçada prisão. Lá fiquei até ser internado como louco no hospício. Um dia o carcereiro abriu a porta e disse que eu iria sair. Colocaram dentro de um carro.
fui acompanhando o trajeto. A princípio, passei pela Avenida Beira-Mar, veio Botafogo e na Praia Vermelha o veículo entrou num velho casarão. Era o Hospital dos Alienados, onde fui jogado como doido varrido. Depois da retirada dos cadáveres, comecei a ouvir gemidos dos meus companheiros mortos. Quando não via os infelizes, em agonia, gritando desesperadamente, rolando no chão de barro úmido e envoltos em verdadeiras nuvens de cal. A cena dantesca jamais saiu dos meus olhos. 2 meses após ser preso no Hospital dos Alienados, ele foi solto porque não apresentava nada disso. E assim botaram ele de novo na Ilha das Cobras. Foram mais de 18 meses de prisão, ele já estava debilitado, com tuberculose, magro, ele estava totalmente abatido. Ele então recebeu a notícia de que ele seria defendido por 3 advogados contratados pela Igreja Nossa Senhora do Rosário. Esses advogados eles conseguiram impor que então João Cândido e os outros caras que participaram eram inocentes. E pela primeira vez desde o início da volta, João Cândido Felisberto chorou. A vida do João ela foi muito turbulada, principalmente depois disso, porque ele não tinha mais onde ir, então ele teve que procurar por parentes, fez várias viagens até o Rio Grande do Sul, ele acabou trabalhando com peixe, essas coisas. Tipo, em 1930, ele conheceu o que seria a mulher da vida dele. Ela, 10 anos após disso, após brigas, com 4 filhos, ela resolveu ir até a praia. Lá deixou os 4 filhos dela na cerca, ela estava grávida e tacou fogo no seu próprio corpo. Ela acabou não morrendo pelo fogo porque ela foi socorrida rápido pelo pessoal que estava na praia. Mas ela bateu de barriga na areia, então criou uma infecção com a criança e ela acabou morrendo no hospital. O João Cândido foi todos os dias no hospital ver ela, mas acabou não adiantando. E alguns anos após isso, com a mesma filha dessa mulher, ela tinha trauma da mãe, ela brigou com o pai dela e foi até a Praça 15. Lá ela pegou e atirou fogo também no seu próprio corpo. E então ela foi para o hospital novamente, João Cândido foi novamente até o hospital, todo dia o mesmo trajeto que ele fez com a esposa dele, e acabou que ela não morreu. O João, a vida dele foi com bastante mulheres, ele tinha uma mulher em cada porto, ele trabalhava com isso. E ele acabou morrendo com seus 89 anos, mas algumas semanas antes de ele morrer, o encoraçado Minas Gerais estava atracado no porto. Era uma sucata já, eles já não davam mais bola para ele. Ele foi até o porto, onde ele ficou abraçado no Minas Gerais. Uma sucata, mas para ele tinha muito valor. Lá ele caiu aos prantos e foi a última vez que ele acabou vendo seu encoraçado. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado.